Oi, meus amores! Unidade nova, livros novos, também temos conteúdo novo de matemática. Vamos lá? O que é que nós vamos aprender na aula de hoje? Nós iremos retomar o conteúdo fração, só que hoje nós, além de ver frações e decimais, também aprenderemos sobre frações equivalentes, simplificação de frações e comparação de frações. Vimos na segunda unidade que a fração pode ser transformada em números decimais. Isso é possível por conta da vírgula que percorrerá algumas casinhas. No primeiro exemplo, a vírgula percorreu uma casinha, transformando 4 décimos. No segundo exemplo, 4 centésimos, a vírgula correu 2 casinhas. Já no terceiro exemplo, 4 milésimos, a vírgula percorreu 3 casinhas. Frações equivalentes. As frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro. Nessa gravura, temos a primeira figura que representa um inteiro. Esse inteiro, primeiramente, foi dividido em 2/5, depois esse inteiro foi dividido em 4 décimos. Percebam que a área pintada equivale à mesma área pintada da segunda figura. 2/5 e 4 décimos são frações equivalentes, pois vão representar a mesma parte do inteiro, só que divididas em pedacinhos diferentes. Nessa figura acontece a mesma coisa. As 3 figuras são divididas pela metade, porém em pedaços diferentes. A primeira figura está dividida em 1/2 ou metade, a segunda figura está dividida em 2/4 e a terceira figura está dividida em 8/16. Porém, a parte pintada da figura equivale à mesma parte em todas elas, equivale à metade. Por isso, dizemos que 1/2, 2/4, 8/16 são frações equivalentes. Aqui eu tenho uma regrinha para vocês. Para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar o seu numerador e o seu denominador pelo mesmo número natural diferente de 0. Isso significa dizer que eu posso encontrar frações que sejam equivalentes de 5/3 multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador. Como assim, Pro? Eu vou lá na tabuada do 5 e do 3, mentalmente a gente pode fazer isso, e procurar um número que eu possa multiplicar ou dividir por 5 e por 3, que vou encontrar números múltiplos ou divisores desses números aqui. Por exemplo, um número que eu posso multiplicar tanto por 5 e por 3 é o número 5. Então, eu vou colocar aqui 5 vezes 5, 3 vezes 5. Não pode ser diferente o numerador e o denominador. Dessa forma, teremos 5 vezes 5, que é igual a 25, e 3 vezes 5, que é igual a 15. Posso continuar multiplicando ou posso continuar dividindo. Isso quer dizer que 25/15 é uma fração equivalente de 5/3. Tenho aqui 3/6. A gente pode procurar um número que possa ser divisível tanto por 3 quanto por 6. Aqui, posso dividir por 3? Pode, tanto aqui no numerador quanto no denominador. Ficando 3 dividido por 3, que é igual a 1. 6 dividido por 3, que é igual a 2. Temos aqui 1/2 como fração equivalente a 3/6. Agora, esse exemplo aqui para vocês. 6/18. Podem dar pausa no vídeo e tentar procurar uma fração equivalente a 6/18. Podem usar tanto a multiplicação quanto a divisão. Prefiro que agora vocês usem a divisão. Pausa no vídeo e podem responder.
aqui a gente vai usar primeiro, como a Pró pediu para vocês resolverem fazendo a divisão, nós iremos dividir primeiramente por 2. 6 dividido por 2, que é igual a 3. 18 dividido por 2, que é igual a 9. Podemos dividir ainda? Podemos, só que nós não vamos dividir mais por 2, nós iremos dividir por 3. 3 dividido por 3, que é igual a 1. E 9 dividido por 3, que é igual a 3. Aqui já entra um outro processo chamado também de simplificação de fração. Simplificação da fração é quando a gente vai diminuindo, digamos assim, essa fração até chegar em uma fração menorzinha. Como se a gente fosse cortando essa fração. Por exemplo, essa fração aqui, 18/24. Qual o número que a gente poderia usar para dividir tanto o 18 quanto o 24? Como eles são números pares, a gente vai começar pelo menorzinho, que é o 2. Assim, 18 dividido por 2, que é igual a 9. 24 dividido por 2, que é igual a 12. Deixa eu colocar aqui o sinalzinho de igual. Agora, vamos procurar um número que vai dividir tanto 9 quanto 12. A gente sabe que 9 é um número ímpar, então ele não será divisível por 2. Então, o menor número que a gente vai ter ímpar aqui para dividir será o 3. 9 dividido por 3 e 12 também dividido por 3. É obrigatório colocar esses números aqui. É importante que a gente coloque para que a gente não se confunda na hora de fazer a simplificação da fração. Continuando. 9 dividido por 3, que a gente já sabe que é igual a 3. 12 dividido por 3, que é igual a 4. Pronto, essa fração aqui será, simplificando, a menor fração que a gente vai encontrar será o 3/4. Tem gente que é mais apressado que pode fazer, dividir essa fração por um número maior que possa dividir múltiplo dos dois, né? Divisor dos dois. No caso, esse número seria o 6. 18 dividido por 6, que é igual a 3. E 24 dividido por 6, que é igual a 4. É a mesma coisa que a gente fez aqui, é a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que aqui a gente dividiu, simplificou por números menores. Agora, nós iremos trabalhar a comparação de fração. Sabe quando a Pró entrar na sala, que fica todo mundo se comparando com a Pró para saber quem está maior ou quem é menor que a Pró, porque a Pró é pequenininha? A comparação de fração funciona de modo semelhante. Nós iremos comparar as frações para saber qual fração é a maior e qual fração é a menor. Para isso, nós iremos usar dois sinaizinhos. O sinal de menor e o sinal de maior. Na comparação de fração, nós iremos observar duas regrinhas. A primeira delas é: quando duas frações têm os denominadores iguais, a fração maior é a que tiver numerador maior. Essa é a mais fácil. Mas temos outra regrinha, porque nem todo denominador será igual. Quando duas frações têm os numeradores iguais, a fração maior é aquela que tiver denominador menor, significando que ela foi dividida em menos partes. Vamos ver na prática como é que isso funciona. A Pró tem aqui exemplo 1. A gente vai observar o denominador. Percebam que esses denominadores são iguais. Se são iguais, nós iremos comparar o numerador. Qual desses numerador é o menor? É o número 1. Se ele é o número 1, nós já sabemos que essa fração é menor que essa fração aqui. Então, nós colocaremos o sinalzinho
de menor. Eu me confundo na hora de saber quem é o sinal maior e o sinal menor. A boquinha do sinal vai ficar virada para o maior quando ele for menor. Sabe quando a gente tá com muita fome, se a gente pegar, por exemplo, um sanduíche pequeno e um grande, a gente vai escolher o grande, né? Nossa, que gulosa. Mas a gente tende a escolher os maiores, então, aqui. Esse aqui tá com fome, tadinho, então ele vai comer o 4 oitavos. Por isso que essa boquinha aqui do sinal vai ficar virado para ele. A gente vai observar o exemplo 2. Vamos observar o numerador. Percebam que esse numerador é menor que esse daqui. A segunda regrinha vem dizendo que quando duas frações têm os numeradores iguais, no caso 1 e 1, a fração maior é aquela que tiver o denominador menor. Então, no caso aqui, o 2. 1 meio é maior que 1 quinto. É como se essa figura tivesse sido dividida em partes menores que 1 quinto. Então, aqui, 1 quinto será menor que 1 meio. Desenhei que é para a gente poder identificar melhor isso daqui. 1 quinto será menor que 1 meio. Olha só 1 quinto, o tamanho dessa fração. 1 quinto será bem menor que 1 meio. Olha só o meio como é uma fração maior. Vou deixar aqui o exemplo 3 e o exemplo 4 para que vocês possam resolver. Podem dar pausa no vídeo, comparem as frações e vejam quais são as maiores e quais serão as menores. Bom, aqui a gente tem 1 inteiro e 2 terços. A gente vai comparar aqui os denominadores. Os denominadores são iguais. Qual dessas frações será o numerador maior? Será o 3 terços ou inteiro. Então, essa fração 3 terços será uma fração maior que 2 terços. Olha só a boquinha do sinal para quem está virado. Exemplo 4. A gente também vai observar os denominadores. Os denominadores são diferentes, então a gente vai observar agora os numeradores que são iguais. Quando os denominadores são diferentes e os numeradores são iguais, a fração maior será aquela que tiver o denominador menor, no caso, o 3. Assim, 2 terços é maior que 2 sextos. Agora, para a gente praticar e estrear o nosso livro novo na parte de matemática, a prova vai deixar essa atividade aqui para vocês, na página 10, 12 e 13.